Muitos de nós, se observarmos bem, veremos que tivemos algumas experiências nos últimos anos com as quais podemos tirar boas lições. Será que já paramos para pensar que a experiência de fracassarmos em algum momento de nossa vida pode nos fazer amadurecermos espiritualmente, emocionalmente e mentalmente? Como podemos avaliar a evidência de maturidade e de sabedoria em nossas vidas? A palavra de Deus nos diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, da seguinte forma: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Aqui, o Senhor nos diz que precisamos nos examinar para ver se a nossa fé é genuína. Ele diz para nos testarmos a nós mesmos. E ele ainda nos confronta, perguntando se sentimos cada vez mais a esperança e o poder de Cristo dentro de nós, ou se estamos apenas nos fingindo de cristãos, quando não somos, na realidade, absolutamente nada. Uma experiência que passamos na vida e depois esquecemos e não pensamos mais nela, ou não analisamos e não examinamos, se torna completamente inútil. Há pessoas com 50 anos que não viveram esses 50 anos. Eles viveram um só ano por 50 vezes. Elas ainda estão cometendo os mesmos erros, porque nunca param e nunca extraem as lições que poderiam ter sido aprendidas. Elas nunca param para perguntar: quais foram as coisas que aconteceram neste último ano e que posso fazer diferente para viver melhor, para melhorar a minha vida? Elas não se perguntam. Vimos no versículo-chave de hoje que o Espírito Santo nos orienta a nos examinarmos o tempo todo para vermos se a nossa fé é genuína. Deus está dizendo para nos avaliarmos profundamente. Não podemos correr o risco de sermos reprovados em nossa fé. E o que podemos tirar disso tudo? Isso significa que nós devemos investir tempo para revisarmos as experiências de nossa vida e procurarmos nelas duas coisas. A primeira coisa que temos que procurar são as coisas que nos beneficiaram. Façamos assim as seguintes perguntas: o que realmente nós já gostamos de ter feito em nossa vida? Não devemos pensar apenas que gostamos muito daquele trabalho. Devemos nos perguntar o que havia naquele trabalho que nós realmente amávamos fazer. Não podemos apenas dizer que gostamos muito de uma determinada aula. Precisamos analisar profundamente o que exatamente nós gostamos naquela aula. Por que aquilo foi tão gratificante para nós? Procurando os detalhes, nós encontraremos pequenas pistas sobre a forma como devemos orientar as nossas vidas. Em segundo lugar, devemos procurar padrões nas coisas que nos aconteceram no passado. Para sermos práticos, precisamos procurar padrões nos nossos fracassos. Porque quando nós falhamos, nós tendemos a fazer a mesma coisa da mesma maneira todas as vezes. Há uma repetição na forma como agimos, então os erros acabam se tornando sempre os mesmos. Então, nós iniciamos uma análise da seguinte forma. Primeiro, buscamos com sinceridade entender onde falhamos no passado. Quais foram os padrões que nós continuamos repetindo vez após outra? Não é para nós olharmos para a situação no sentido culpados, não, mas porque queremos ser diferentes a partir de agora. É uma questão de mudarmos aprendendo com os erros anteriores. Quando ignoramos os erros do passado, provavelmente acabaremos os repetindo, e isso vez após outra. Este foi o problema com os israelitas.
A viagem deles à Terra Prometida deveria ter levado apenas algumas semanas, não 40 anos. Mas eles se recusaram a aprender com suas experiências e com os testes de Deus que tiveram que enfrentar. Cada teste onde eles foram reprovados significava mais uma volta pelo deserto. E muitas vezes é assim a nossa vida. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 32, versículo 7, que podemos ler assim: Dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Vemos aqui que quanto mais nós vivemos, mais sábios nós podemos nos tornar. Esse versículo, como muitos outros que há na palavra de Deus, fala sobre uma possibilidade, algo que pode acontecer conosco se seguirmos a palavra de Deus. E não se trata de uma promessa absoluta que irá acontecer com toda certeza. Na realidade, depende de nós. Repetirmos as mesmas ações nos levará sempre aos mesmos resultados. Existe muita gente idosa e que mesmo assim não tem a menor noção de como se viver. A sabedoria não está associada diretamente com a idade. Isso é uma grande ilusão. A maturidade verdadeira é atingida quando nós conseguimos extrair significado das experiências cotidianas da vida e passamos a agir de forma diferente do que vínhamos fazendo antes.